Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos procurar serenar a nossa mente, acalmar os nossos pensamentos. Vamos procurando nos desligarmos de todas as situações do mundo material, de todos os acontecimentos, de tudo que esteja acontecendo no mundo exterior. Vamos procurando nesse momento olhar para dentro de nós, sentirmos o amor que já temos condições de sentir. Vamos sentindo amorosamente uma paz que vai nos envolvendo de forma tão serena, tão calma. Que vai tomando conta do nosso ser. Vamos saudando os nossos anjos de guarda, nossos mentores individuais, reconhecendo neles irmãos que muito zelam e nos tutelam na caminhada, que muito nos amam, que desejam o nosso bem, que nos ampara e que tudo realiza para que possamos caminhar aprendendo esses ensinamentos do Mestre Jesus, sentindo a suavidade do amor do Mestre a todo momento, tocando as portas do nosso coração e iluminando a nossa mente. Vamos saudando amorosamente Dr. Bezerra de Menezes, equipe de médicos e enfermeiros do espaço, que vai trazendo a sua equipe imensa para estar conosco na noite de hoje e nos assistir carinhosamente, com todo amor. Vamos saudando o anjo Ismael, o anjo protetor do Brasil, para que possamos levar o Evangelho de Jesus gravado em nossos corações aos nossos irmãos de jornada, de caminhada. Vamos saudando a patrona da nossa casa, Maria de Nazaré, e as energias transformadoras do ser. E vamos substituindo defeitos, imperfeições que tenhamos por qualidades e vícios, aprendendo através do amor, saudando assim a nossa mãezinha, pedindo: Mãe, se conosco, vós que trouxe a luz do mundo em seu ventre, se conosco, Mãe, conduz-nos neste aprendizado e nesta caminhada,
e nele permaneça, Mestre. Que possamos ir até Deus, nosso Pai, para pedir a permissão de darmos por aberto os trabalhos da noite com a assistência do plano espiritual maior, dando graças a Jesus, graças a Deus, que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, todos vocês. Alguns rostinhos estão vindo aqui pela primeira vez. Gostaria que se apresentassem. O meu nome é Cláudia. Eu estou presidente da casa desse grupo, chamado Grupo Fraternal Maria de Nazaré, que tem a tarefa de aprender com Maria o que tanto nos falta: o entendimento sobre o amor, a compreensão do amar e do ser amado por essa equipe espiritual que nos envolve. Gostaria de começar, pode começar aqui pelas pessoas que estão à frente, mas gostaria de se levantassem, olhassem para as pessoas que estão atrás, né? Por favor. Só Alexandre. Karina. Vivian, né? Alessandra. Gisele. Bom. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Seja bem-vindo, Yara. E Roberto. Roberto. Sejam todos bem-vindos. O tema hoje é um tema que vai nos trazer muitas reflexões e que são necessárias para que a gente compreenda as relações do mundo espiritual e o porquê essas manifestações espirituais nos envolvem todos os momentos da nossa vida. Precisamos aprender a refletir cada vez mais em torno desse assunto, para que possamos amadurecer nosso entendimento e crescermos em amor também. Ligações espirituais entre os dois planos, sinais e provas. Quando nós falamos ligações espirituais, é como nós queremos. Quando queremos falar com alguém, nós pegamos um telefone e ligamos para alguém. A mesma forma funciona também. As ligações espirituais funcionam como um telefone. E às vezes não há momentos em que as ligações elas dão um sinal de ocupado. Geralmente nós estamos ocupados para as ligações espirituais. É como se o DDD não funcionasse. Mas não é porque de lá a deficiência da ligação. É a nossa deficiência é que nos impede de ver, ouvir e sentir essas ligações espirituais. E isso nós vamos realmente temos uma necessidade de compreender. Porque geralmente a gente tem uma ideia de sinais e provas só em torno dos assuntos espirituais, só em torno de fenômenos. Só em torno de fenômenos. E hoje nós temos uma proposta aqui de melhorar esse entendimento para nós. Porque é muito útil para a nossa saúde espiritual, para a nossa compreensão espiritual da vida, para que possamos entender as relações que estamos travando espiritualmente no dia a dia e a responsabilidade que temos com o nosso ser espiritual também. São muitas as reflexões e nós somos ainda muito crianças espiritualmente para entender isso. Somos ainda espíritos, ainda um cadinho de infantis e um montão de espírito de rebeldia, de teimosia, de uma série de outras necessidades que alimentamos e que nos impedem de evoluir.
Então, esses sinais de hoje não têm a proposta de falar de fenômenos espirituais nas ligações espirituais, mas em si, o porquê que eles existem e por que ainda precisamos tanto compreender isso. Às vezes a gente não imagina o quanto que somos cercados por irmãos benfeitores. E que se nós tivéssemos um pouquinho de atenção, saberíamos compreender a ação deles em torno de nós. E também trabalhando em favor de nós mesmos. Vocês concordam com isso? A gente consegue ficar 24 horas por dia sintonizado no plano superior? A gente não consegue ainda. Mas a gente pode melhorar cada vez mais a nossa ligação com isso. Né? A bibliografia utilizada é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 17, Ser Perfeito, item 4, Os Bons Espíritas, 9, Instruções dos Espíritos, item 6, A Afabilidade e a Doçura, do livro Vinha de Luz, mensagem 61, Também Tu, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e o Evangelho de João Evangelista. Nós precisamos trazer a bibliografia para amadurecer o nosso pensamento. Às vezes a gente sai daqui e a gente se dá conta de que manter ou reter o que a gente ouviu aqui depende de nós. Então a gente tem que disponibilizar a bibliografia para evento de uma pesquisa, de uma leitura um pouco mais detalhada, para evento de uma compreensão melhor que a gente precisa fazer durante o dia a dia da gente. Porque não basta só o que nós recebemos aqui, é muito, mas o que nós conseguimos reter com palestras, realmente para uma mudança íntima dentro de nós, não chega a 10%. E isso quem fala são os mentores superiores. Que palestra não muda ninguém, mas abre um caminho para o espírito, para uma nova caminhada e um novo aprendizado, se nós quisermos. Porque se não quisermos, nós vamos passar a vida toda tomando passe e não vamos evoluir. Não vamos aprender a particularidade dos ensinamentos do Mestre. E é isso que nós vamos tentar hoje melhorar, para que a gente saia daqui com os 10%, registrando esses sentimentos e possamos botar alguma coisa dentro de nós, lá fora, na nossa vida, para as nossas reflexões, para o nosso crescimento, para a nossa, às vezes, até muito timidamente pedido de cura também. Tá certo? O Evangelho traz no capítulo 17 um tema de importância, uma passagem de uma grande importância para nós. Porque ele já começa falando assim: os bons espíritas, se for bem compreendido, mas principalmente se bem vivenciado, o Espiritismo conduz naturalmente aos resultados apresentados acima. As qualidades do homem de bem é que caracterizam tanto o verdadeiro espírita quanto o verdadeiro cristão, pois um é o mesmo que o outro. Então isso já nos iguala na necessidade de procurarmos melhorarmos. Que não é porque possamos ser dessa crença ou de uma outra filosofia ou de uma religião, todos nós temos o dever de nos melhorarmos. Só que a nossa melhoria é um ato de para nós, né? Não é para o outro. Porque a gente tem pessoas que quer melhorar para o outro, não quer melhorar para si. Então essa ligação espiritual acaba ficando comprometida. E as provas e as consequências, o resultado dela também. Então, o que ele quer nos dizer com isso? Que é para toda a humanidade se melhorar. Do indivíduo ao coletivo. E isso não é um trabalho que está sendo feito por todos, porque ainda nem todos
importância de uma existência, para a importância de uma necessidade de dar valores espirituais à nossa caminhada espiritual. E não é viver fora do mundo, mas é estar no mundo numa condição um pouquinho melhor, para que a gente possa ter um balanço melhor da nossa evolução. Isso é muito importante para nós, né? Então todos nós temos que ser bons. E ser espírita e ser cristão é a mesma coisa, porque o dever se amplia pela noção e a consciência que a gente vai adquirindo. Aqui a gente vai aprendendo que não adianta a gente vir aqui nessa casa, tomar um passe e só isso. A gente sabe que a gente precisa fazer um kit, que a gente chama kit espiritual. Ler o Evangelho em casa, implantar o Evangelho no lar, ter a assistência espiritual que a gente precisa, estudar. E aí assim vai se abrindo a mente da gente para que o que nós tenhamos já de bom possa ser despertado em nós. Por isso que ele não diz os maus espíritas, ele diz os bons espíritas. É aqueles que já foram convidados a uma mudança dentro de si. Não é levantar uma bandeirinha, eu sou espírita. E aí eu pergunto, somos espíritas mesmo? Na íntegra? Nós estamos com certeza melhor do que já fomos, porque estamos já começando a trabalhar sentimentos dentro de nós em favor do nosso aprimoramento e aperfeiçoamento. Porque ninguém melhora pelo outro. Ninguém melhora pelo outro. É interessante. Hoje eu fui manipular uns florais para algumas pessoas queridas, incluindo pacientes, pessoas queridas. E aí eu fiquei imaginando, eu estou fazendo a fórmula e estou manipulando. E aí a moça, eu estava na farmácia, fui fazer pessoalmente a fórmula. E a moça me falou uma coisa muito interessante. Ela virou para mim e falou assim, todo mundo aqui fica falando a respeito das suas fórmulas. Porque todo mundo chega aqui com as fórmulas sem falar a quantidade de gota. Eu falei, mas as necessidades são tão diferentes, como que eu posso tratar a necessidade de um paciente meu igual a do outro só porque tem um sintoma igual? Então sim, aí às vezes as pessoas falam, mas nossa, sua fórmula sai tão cara. Depende do ponto de vista que a pessoa vê, né? Às vezes a pessoa não vai achar caro um passeio que poderia ser, né, diminuído, mas vai achar caro um medicamento que vai resolver soluções, trazer soluções para dentro dela. E aí ela começa a mudar, né, esse entendimento, que é justamente isso que a gente vai vendo. Essa procura nossa vai melhorando o nosso entendimento. Isso é importante para a gente. Então eu fiz, mas quem é que vai tomar? São essas pessoas que vão tomar. Então não adianta, ninguém trata o outro, que ele pode receber amparo, receber ajuda, mas nós temos que aprender a ser responsáveis para sabermos tratar de nós mesmos. Porque senão a gente entrega equivocadamente valores muito importantes da nossa alma a pessoas que não vão valorizar isso. Porque ele está falando que é bom, então o que é bom não tem maldade. Tem evolução, tem aprendizados, mas não tem maldade. Certo? O Espiritismo veio instruir, esclarecer, oferecer uma fé inabalável. Não veio trazer nada de novo. Portanto, a doutrina espírita é, sim, uma mensagem de Jesus, porque Deus permitiu. Então a doutrina espírita é uma fase do nosso crescimento espiritual. Quem já começa a buscar o crescimento espiritual encontra, claro, todas as religiões podem encontrar, mas na doutrina espírita ele encontra clareza, porque ele esclarece, ele oferece uma fé, um entendimento sobre o que foi, o que é e o que vai ser, e veio nos instruir, porque nós temos muitos equívocos, muitas cristalizações gravadas em nós, que faz com que nós nos equivoquemos e fiquemos repetindo determinadas situações na nossa vida por não entendermos essas instruções. Mas
quando nós passamos a instruir, sermos instruídos por essa doutrina, melhoramos. Mas muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações do Espírito não compreendem nem as suas consequências, nem o seu conteúdo moral, ou se as compreendem, não aplicam a si mesmos. Isso aqui é muito importante para nós que estamos aqui ouvindo essa palavra de luz. Porque ele está falando que é necessário compreender, né? Porque não basta só a gente acreditar, a gente tem que entender as consequências das manifestações dos Espíritos. E nós vamos ver uma história ainda nessa noite, onde que nós realmente temos que melhorar o entendimento dela. Por que acontece isso? Por falta de precisão ou de clareza da doutrina espírita? É uma pergunta que ele faz. Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam levar a falsas interpretações. A sua essência é a clareza, e é daí que vem a autoridade, porque ela vai diretamente à inteligência. Então a doutrina espírita e os seus adeptos não estão de posse de nenhum privilégio. O privilégio que o trabalhador espírita tem é de trabalhar, de estudar, de cooperar, de servir, de se abrir, sair de dentro de si, para que o outro possa também ver quão benefício tem se recebido. Isso é muito importante para a gente. Então esse é o benefício, né? Mas a essência é quando isso é tocado em nós, é quando a gente está cansado, né, de viver na dor, no sofrimento, nas dúvidas, nos duelos, nos conflitos, e aí nós buscamos essa instrução que o Espiritismo tem trazido para nós. Tudo para a nossa vida, para a nossa existência atual. Não é para ontem, não foi para ontem e nem vai ser só para o futuro. Mas é para o hoje. É para o agora. Né? A doutrina espírita nada tem de misteriosa ou fantasiosa, e seus adeptos não têm nenhum segredo que deve ficar oculto aos outros homens. Eu tenho sempre um cuidado, e isso aqui no grupo, nós estamos aqui com 6 trabalhadores e 6 alunos, 6 assistidos, a gente aqui é tudo. A gente aqui é tudo. A gente trabalha, é aluno, é assistido. Né? E é muito importante a gente entender isso. O cuidado que nós temos, porque aqui não é a Cláudia, ou a Vivian, ou a Gisele, ou a Karina, ou a Alexandre. Aqui não é o médium tal. A gente não faz e devemos trabalhar na doutrina para tirar toda a ideia de personalismo. Porque para ser bom, nós temos que tirar a ideia de personalismo. Nós temos que nos unir no bem comum, numa compreensão comum de progresso, de trabalho e de estudo. Compartilhar isso. Né? Não é como antigamente que nós tínhamos os profetas. O último que nós tivemos foi Moisés. Hoje, a responsabilidade é de todos nós, de melhorar, de crescer, de desenvolver, é de todos nós. Não é só de um médium, não é só de um presidente de uma casa espírita, não é só de um padre, de um bispo, de um Buda. A responsabilidade é de todos nós, de nos melhorarmos. E é isso que o Espiritismo traz para nós. Nesse livro aqui, Vinho de Luz, tem essa mensagem: somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Quem sabe a historinha de Lázaro no Evangelho? Pode falar, tá, gente? Aqui pode falar. Aqui não tem isso não. Qual é a historinha de Lázaro? Ninguém sabe? Deixa eu mudar essas provas. Então
Pode ir lá, então vamos falar uns pedaços. Se você fala, alguém fala. Lázaro era um grande amigo de Jesus, né? Se não me engano, irmão de Marta e Maria. Sim. Também tem bastante várias passagens do Evangelho sobre elas. E tem aquela episódio, né, da ressuscitação de Lázaro. A gente entende hoje que isso é um outro fenômeno, não é? Digamos, uma volta à vida, né? Ele estava vivo, mas em outra condição orgânica. Que Jesus tendo chegado, a casa deles, informaram que ele já teria falecido alguns dias e tal. E nesse evento acontece esse episódio e acho que Exatamente. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Jesus gostava muito dessa família de Betânia, Marta e Maria. E ele sempre se hospedava na casa deles. O que essa mensagem nos traz, nós vamos tirar o fenômeno. Porque nós não estamos mais na época dos fenômenos. Eles existem e vão continuar existindo. Até nós sermos instruídos do porquê que eles acontecem. Nós não estamos mais na época dos médiuns ter que falar as coisas para nós. Porque nós podemos escutar isso dentro de nós. Nós podemos nos melhorar para melhor sintonizar aquela ligação. Então nós vamos ver um aspecto, nessa noite de hoje, moral desse evento. Que é algo que nos foge ao entendimento, porque não lemos detalhadamente a mensagem que tem. E aí eu até pergunto, somos todos aqui Lázaros? É isso que nós vamos, cada um vai fazer a sua reflexão aqui, na noite de hoje. Será que somos todos aqui Lázaros? A gente vai entender essa reflexão. Combinado, gente? Porque a gente precisa refletir. E aí a gente vai descobrir alguma coisa sobre nós. Talvez a gente encontre já algumas semelhanças. Alguns eventos na vida de Lázaro, que hoje também possam estar nos tocando de forma um pouco mais profunda, não superficial da nossa vida. Né? E aí a gente vai ler um pouquinho sobre o que disse Emmanuel através das mãos de Chico. Também tu. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Essa é uma passagem do Evangelho de João Evangelista, capítulo 12, versículo 10. E olha o que Emmanuel vem nos convidar à reflexão. Vamos pensar na nossa vida. Vamos pensar aqui todas as vezes que nós queremos fazer uma mudança de dentro para fora. Porque mudar de casa é fácil. Mudar de roupa é fácil. Mas e a mudança, aquela que transforma a gente? Será que tem sido fácil para nós? É isso que é o convite que essa passagem nos traz. E também o que ela causa. Também. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro, nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Então, não bastava Jesus ser crucificado. Ele já está dizendo que Emmanuel está esclarecendo o cenário espiritual da época. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida.
Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador. Uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos e tornara-se diferente. Aqui já é um chamado para a gente muito grande. Porque quando ele fala que intentavam igualmente a morte do amigo dele, de Lázaro, era por quê? Porque Lázaro, o que Lázaro passou a representar para aquela comunidade, para aquela época? O que ele representava para aquela época? Vocês estão observando o quanto que é difícil a gente entrar na essência moral das ligações espirituais, gente? O quanto que nós somos ainda tão crianças, espiritualmente falando? Porque ver Lázaro era ver Jesus. Era ver o que Jesus tinha promovido na vida dele, não pelo ato de ter tirado ele da condição em que ele se encontrava, mas porque ele estava vivo para fazer o que Jesus tinha intercedido por ele, que era mudar a vida dele em vida, reviver em espírito, em um outro entendimento, numa outra compreensão, em uma mudança de hábitos, de pensamentos. Então ele passou a ser aquele que aonde ele ia, chamava atenção. Então queriam intentar realmente contra ele, porque vê-lo era lembrar do que o mestre, o médico divino, tinha feito na vida dele. Isso é uma ligação espiritual. E é um sinal de provas espirituais também. E ele diz: considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam. O farisaísmo é ainda o mesmo nos dias que passam. Então é muita inocência nossa acharmos que nós já evoluímos de tal maneira que não nos deparamos com esse comportamento farisaico. Sim, gente, nos deparamos, e algumas vezes só estudando, só realmente buscando esse amparo que a gente recebe na doutrina, e que a gente percebe que isso existe em nós também, mas com a ajuda e a instrução da doutrina, nós vamos percebendo que já estamos um pouco mais atentos a esses hábitos e a esses comportamentos e essas atitudes também. Apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, quer dizer, para Lázaro, Jerusalém era a civilização inteira. Para ele, o mestre deve continuar crucificado, e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Ou seja, todas as vezes que nós intentamos fazer um movimento para dentro de nós, para que ele se torne depois, com o tempo, mais amadurecido, a ponto de auxiliar, instruir, orientar outras pessoas, nós não podemos achar e agirmos inocentemente, porque o mestre disse que ainda o mundo não é de Jesus, mas Jesus está para nós, tanto quanto nós queiramos estar na presença dele, ou senti-lo. Vocês não concordam? A gente acha, será que se Jesus aparecesse aqui agora, a gente ia de fato escolher Jesus? Será? Será que nós realmente estaríamos dispostos a largar o nosso homem velho, cheio de ilusões, de apegos? Será que estaríamos dispostos
de falar assim, olha, não, eu quero realmente seguir essa vida nova agora, em vida, porque seria um testemunho para a vida, não para o futuro. Será que a gente estaria? A gente não tem essa condição ainda. Mas Jesus nos ama tão profundamente que Ele vai nos ensinando pouco a pouco algo sobre nós mesmos. E esse pouco a pouco que nós vamos aprendendo está tudo dentro do Evangelho. Tudo dentro do Evangelho. E Ele ainda continua. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Já tentou fazer assim uma mudança na sua vida, ou está tentando, aí tem aquela pessoa que fica tentando te tirar daquele caminho que você está buscando de melhoria. Quem já fez essa experiência? Quem já fez? Não precisa nem ser religiosa, assim, a gente pensa porque você quer ter uma alimentação mais saudável. Aí fica alguém lá te sabotando para poder voltar. Você quer ter um hábito mais saudável, acordar mais cedo, dormir mais cedo, fazer atividade física, aí sempre tem aquela turminha, ela tem que se chama logo pro. Não, e outra coisa, é aquela coisa até do enjoadinho, né? A pessoa que não come carne enjoada. Quer dizer, é fresca, né? São esses nominhos carinhosos que a gente recebe por não comer carne. Mas aqui não vai uma crítica a quem come. A questão é quem está com a consciência. O nosso senso de humanidade não está ampliado ainda para todos os seres da Terra. Deus é o Pai, é o Criador de tudo. De tudo. E nós ainda temos um pouco do canibalismo ainda. Ainda matamos aqueles seres dóceis, mansos, para alimentar a carne. Mas Deus sabe, Jesus sabe que isso é um estágio evolutivo, que é um estágio de necessidade. Nós não podemos também, o que devemos é tentar perceber que à medida que a transformação ocorre em todos os níveis, que à medida que a gente melhora alguma coisa para dentro de nós, algo também se transforma para fora de nós, porque o mundo vai dar um monte de regrinhas e receitas de inclusão. Um monte. Então, o que nós vamos aprendendo? Se somos Lázaros, vamos imaginar que nós somos aqui, todos nós aqui somos Lázaros. Todo mundo aqui foi tocado, já está nessa... Jesus veio, trouxe essa forma de reviver uma vida diferente, escolhas diferentes. Cabe a quem cuidar desse encontro e dessa possibilidade de manter isso? A gente, né? É a gente, não é o outro. Por isso que nós não entregamos a nossa vida a Ele. Porque essa decisão de transformação é nossa, não é do outro. Então, assim, a gente vai ser, sim, ainda incompreendido. Incompreendido. E muitas das vezes com as pessoas, justamente as mais que a gente mais ama, a gente vai ser incompreendido, porque a nossa noção de amor ainda também é equivocada. Nós ainda temos rudimentos desse sentimento de amor. Nós não sabemos amar, às vezes nem na condição humana ainda. Impossível. Mas estamos aprendendo a fazer isso. Então, ser bom para ser um Lázaro é agradecer a oportunidade de estarmos mudando algo dentro de nós. Todos os dias um pouquinho. A todo momento uma reflexão diferente, um entendimento diferente. Mas vamos avançar aqui um pouquinho mais. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. São essas nossas mazelas ainda, né? Ódio, crime e indiferença. E crime não é aquele só que está
que a gente percebe que ele está dentro aí do Código Penal. É crime tentar, pelo progresso, impedir o progresso de uma pessoa, é crime perante as leis de Deus. Tentar impedir o progresso de uma pessoa que queira crescer, que queira se desenvolver, é crime. Está nos registros espirituais da vida espiritual. Porque está marcando o seu perispírito para o futuro, para ter que acolher ou ajudar aqueles que ele tentou impedir. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de indivíduos e a demonstrarem a grandeza do Mestre. A demonstrarem a grandeza do Mestre. O que, gente? Em nós, né? Em nós. Nós que já estamos aqui, ouvindo, estudando, entendendo, sendo assistido por uma equipe enorme de amigos espirituais, os nossos anjos de guarda. A gente tem que estar muito vigilante, porque na hora que a gente sai ali, aquele irmãozinho que teve a liberdade de entrar, mas não quis, está ali fora nos aguardando. Está ali fora nos aguardando. Depende de cada um de nós o que eu vou fazer. O que eu vou fazer com essa oportunidade? Que ele continua. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, porque é assim, né? O homem é sempre essa visão simplista. O que eu não entendo eu mato, eu acabo. Não é sempre assim? A gente não tem sempre uma decisão muito simplista das coisas? Tenta anular-lhe a ação em todos os setores da experiência. Ele está lá tentando, com uma carinha, falando assim, estou tentando ter uma alimentação melhor. Aí os amigos começam, ao invés de falar, poxa, que bom, porque as pessoas não se alegram pela conquista do outro, se alegram pelos feitos. E que nem sempre estão realmente em sintonia com ligações espirituais. Nem sempre. Aí está ali a Karina fazendo um esforço danado para tentar diminuir a carne, para vir dar o passe, né, Karina, e não transmitir todos os fluidos deletérios para os irmãos que estão ali recebendo. Está ali tentando, né, já não está mais ou bebendo bebida alcoólica, para oferecer o melhor, porque ser bom não existe meio bom. Ou se está no caminho do bem, ou se está no caminho do bem. Aí, ela está ali se esforçando para isso. Está ali se esforçando. Aí vem um amigo que gosta dele e que ela gosta. Poxa, Karina, mas depois que você parou, né? O grupo fraternal está mudando muito você. Você está diferente com a gente. Então nós temos que estar preparados para sermos diferentes. Mas o que é melhor, gente? Ser diferente do lado certo ou ser diferente do lado que sempre está fazendo com que a gente se mantenha no mesmo ritmo da vida? No mesmo tempo, no mesmo ritmo da vida. Por isso que ainda é difícil a gente falar, se Jesus aparecesse, quem é que eu seguiria? Porque nós temos que estar prontos para a investida justamente desses irmãos que não vão nos entender. Mas que um dia a nossa mudança vai contagiá-los de tal maneira que eles vão se sentir atraídos para também falar, poxa vida, olha, né? Tem alguma coisa diferente nessa forma dessa pessoa lidar com determinada situação. O mundo está caindo em cima da cabeça dela ou dele e está lidando da situação de uma forma diferente. Então, gente, não vamos nos iludir, porque o mundo não fica feliz com as nossas transformações ainda. Mas isso é sinal de bom ânimo. Para quem já foi tocado, é bom ânimo que temos que ter. Mas não é uma coisa pensada só. Não é só a Cláudia estar aqui e
sabe que tem que abrir mão de algumas coisas com alegria para poder outras acontecerem. Porque as pessoas não estão felizes, gente, com a nossa felicidade de transformação. Não estão. Agora, se a gente chega e fala, olha, eu ganhei um prêmio. Nossa, rapidamente, vocês já viram isso? Ganhei um prêmio. Rapidamente as pessoas se aproximam de você. Mas será que elas estão felizes por você ter ganhado um prêmio? Ou porque elas têm interesse no seu prêmio? Então, e sentir felicidade pelo outro é algo que a gente precisa aprender. Porque a gente só sabe quando uma coisa está acontecendo de bom na vida de uma pessoa, quando a outra pessoa já está sendo despertada para isso. Porque se ela não tivesse despertada no coração, não é aqui não. Não é só aqui. Ela tem que estar despertada no coração, onde tudo acontece. É onde as dores acontecem, onde o sofrimento bate, onde o amor surge. É aqui. E não é assim que a gente tem tratado as nossas oportunidades de Lázaros na nossa vida. Né? E ele ainda vai concluindo. Somente os Lázaros que se unam no amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância, porque a gente vai ser assaltado pelos ignorantes, pelas pessoas que não nos entendem, que não nos compreendem, que não querem a nossa transformação, gente. Que não querem. E não vamos nos enganar, não. Às vezes é a ignorância, aquele que ignora esse despertar. São aqueles que ignoram esse sentimento de despertar. Eu vou contar um evento comigo, que aconteceu um pouquinho esse final de semana. Eu reencontrei, eu tive a oportunidade, foi uma sucessão de eventos essa semana na minha vida, muito interessante. Pessoas que eu não via há 14 anos, pessoas que eu não via há 16 anos, pessoas que foram meus pacientes. Eu encontrei uma dessas pessoas sábado, porque eu havia sido convidada para falar num casamento, dar umas palavras de amor. E eu não podia recusar, porque isso já estava marcado há muito tempo já. E eu encontrei lá uma pessoa que eu não tinha visto ela. E ela estava sentada lá atrás. Era um evento na natureza, né? Nós tínhamos como testemunho o céu. Ela ouviu a minha voz e falou, mas é a Cláudia que está falando? Ela não tinha me visto. É a Cláudia que está falando. Aí depois que terminou tudo, isso foi um evento que foi à tarde, eu não fiquei muito tempo, fiquei umas 3 horas, 4 horas, que eu não podia me estender muito. Aí ela veio e passou a mão nas minhas costas. Oi, Cláudia. Eu estava acompanhada da Maria de Fátima, aquela que vocês conhecem, que também é presidente de uma casa. Oi, Cláudia. Aí eu, oi. Você lembra de mim? Eu olhei assim, na hora veio o nome, né? Marina, né? Veio o nome dela. Aí eu achei muito interessante, gente, o que aconteceu. Mas eu deixei ela falar. Eu sou a Marina. Você que me ajudou há 14 anos atrás, quando eu estava indo para a França, a superar uma fase, e me abraçou. Eu fiquei feliz, foi por ela, gente. A gratidão que eu senti foi por ela, por saber que a vida dela tomou um rumo maravilhoso com as escolhas que ela fez, com o rumo que ela traçou para a vida dela. Isso me deixou muito feliz. Não só o que ela conquistou, mas o que ela realizou dentro dela para conquistar tudo o que ela conquistou. Então isso é um Lázaro, que como a Karina falou, não só na religião, mas na nossa vida no dia a dia também. Então a gente tem que ter pessoas perto da gente que já estejam entendendo esse despertar e que queiram fazer a sua parte
queiram realmente despertar, porque aí vão ter a mão que ajuda. Mas é necessário um querer, um consentimento, é uma ligação. Eu consinto essa ligação, então eu recebo essa ligação. Né? E ele conclui assim pra gente: tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, não é de pessoa nenhuma, do Senhor. Não é de uma pessoa nenhuma, é do Senhor, é de Jesus, é dos amigos espirituais. Olha a humildade de Emmanuel aqui pra gente, nos alertando. Do Senhor. Recorda que o farisaísmo visível e invisível. O que é visível, gente? Encarnados. O que é invisível? Aqueles nossos irmãos que estão vivos, mas não estão com a vestimenta do corpo. Não estão com a vestimenta do corpo. Obedecendo a impulsos de ordem inferior. Tanto encarnados, quanto os nossos, alguns irmãos desencarnados, obedecendo a impulso de ordem inferior. Ainda está trabalhando contra o valor de tua fé, contra a força de teu ideal. De quê? De transformação. De transformação. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Então tem muitas atitudes que nós tomamos, né, na vida, que às vezes as pessoas não vão nos entender, e nós temos que aprender a perceber aonde que a gente está. Aonde nós vamos nos encontrar. Para que a gente possa compreender o que me cabe fazer aonde eu estarei nesse lugar. E para isso, não precisa ter uma pregação. Basta a nossa presença, às vezes, nos ambientes, para poder mudar alguma coisa. Que as outras pessoas, às vezes, já veem na gente. É igual, por exemplo, né, a Jaqueline. A gente olha para a Jaqueline e a gente já vê uma coisa tão boa na Jaqueline. Mas sabe o que já tem de bom nela? Que ela não nega as sombras dela. E isso é motivo para a gente ficar feliz. Porque é alguém que não está mais querendo ficar se iludindo. Então o que a gente faz? A gente abraça, a gente acolhe, a gente fala: olha, vamos ficar junto, que tudo passa. O Rômulo, cada um dos alunos, é aquilo que a gente aprende. É isso. A gente recebe ajuda e amparo justamente para essa transformação dentro de nós. Nessa passagem de Lázaro, os Espíritos nos esclarecem que existia muita curiosidade. Porque nós temos ainda, gente, muitos irmãos que vêm ao centro espírita por curiosidade. Vêm em nome de quê? Das manifestações, né? Queriam ver o rosto de Lázaro depois de voltar do túmulo. E é o que muitas criaturas sentem pelas coisas espirituais: curiosidade. Curiosidade, mas não querem deixar serem esclarecidos. Lembre-se que quem nos esclarece é a ligação. Lembra o telefone? Esse telefone que vem através de uma prece, que vem através de uma oração, que vem através de um estudo, de uma leitura bem feita. Porque nós já conversamos aqui em outros momentos, a Vivian já deu outras palestras aqui também, que quando nós estamos fazendo prece, tem prece que não passa nem do telhado, porque não tem sintonia. Não tem sintonia, não passa do telhado. E sintonia, nós sabemos que não é só uma questão só da gente estar num lugar. É necessário estarmos abertos para isso. Né? Então, muitos se apresentam no centro espírita querendo os seus problemas resolvidos. Querendo saber se eu vou conseguir isso, se eu vou conseguir aquele emprego, até mesmo no kardecismo. E que eu espero que meus irmãos espíritas tenham esclarecido aqueles que vão chegando e falar: olha, meu irmão, não é assim.
A doutrina espírita não vai dizer que você vai ganhar e você vai conseguir. Ela vai te dar condições de você estudar e ter esperança. Mas você não vai conseguir o relacionamento só porque você está aqui. Você não vai conseguir o melhor emprego porque você está aqui. Você está aqui não para essas coisas. Você está aqui para melhoria espiritual sua. Só. E aí saem decepcionados da casa espírita e ainda acham, né, que não está acontecendo nada. Mas não é, não está acontecendo tudo. Mas tem que acontecer a mudança dentro do mundo daquela pessoa. Então a doutrina espírita, a gente não vai frustrar ninguém. Somos nós que nos frustramos quando nós não buscamos entender essas ligações espirituais dos dois planos, visível e invisível, né? E ainda diz aqui assim, curiosidade. Muitos se dirigem a uma reunião espírita como se fosse um espetáculo, para ver o que vai acontecer. Cadê aquele senso de religiosidade, de respeito, de humildade, de entender que está aqui porque precisa? Porque se for por querer, talvez nem venha, mas porque precisa. Porque precisa de amparo e de auxílio, dessa misericórdia dos benfeitores espirituais, de Jesus, através dessa doutrina. Isso é importante para a gente refletir. Qual o espírito que irá se comunicar, que é o que vai dizer? Curiosidade doentia, que significa desconhecimento do que seja uma ligação entre os dois planos. É interessante isso, né? Nós ainda somos muito São Tomé. Precisamos ver o milagre para poder acreditar. E o milagre já veio, Jesus já veio, Jesus é esse. Se podemos chamar de milagre, o milagre é Jesus vindo, trazendo para nós um novo entendimento na doutrina dos Espíritos. Porque os nossos Espíritos que precisam ser cuidados. É aquela solução humana simplista, mata, desapareça com a criatura. Como estamos enganados, porque nós sabemos que a morte não existe, né, gente? E aí, na hora que eu estava preparando esse tema, caiu uma coisa muito interessante. Porque se esse daqui, o Vinha de Luz, trouxe a mensagem, e os benfeitores sabem do que a gente precisa aqui, trouxe aqui uma passagem falando de Lázaro, né? E a gente precisa, eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, eu vou falar, eu tenho que ter uma preparação para isso. Eu tenho que estar disposta a ceder alguma coisa da minha vida material por amor, não por obrigação. Porque Deus ama aquele que faz com alegria, com amor, que vem no esforço, claro, que tem que ter perseverança, claro, nós temos que ter disciplina, sim, nós temos que ter. Aí, né, eu abri, pedindo, né, assim, me ligando com a espiritualidade, com a equipe espiritual da nossa casa, com as nossas necessidades, que são muitas. O que caiu? Uma passagem de Lázaro, afabilidade e doçura. E é o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque quando nós somos trazidos a uma nova postura de ideia, de mentalidade, de comportamento, gente, nós vamos encontrar aqueles que até bem pouco tempo nós convivíamos com ele nas mesmas condições, nas mesmas sintonias. E aí a gente começa a mudar. Por que afabilidade e doçura? Porque nessa passagem aqui, ele diz assim, fruto do amor ao próximo, a benevolência para com o semelhante, produz a afabilidade e a doçura. Ou seja, quando a gente é trazido novamente a uma nova significação e sentimentos, a nossa relação com o próximo é de coração, é de amor, é de afeto, não é de joguinhos intelectuais, não é de
gente não entra mais naquilo, quem sabe mais. A gente fala, quem sente mais. E quem realiza mais, porque produz esse fruto. Produz esse fruto. Então, só o trabalho permanente é que a gente vai percebendo isso. Só que não é um trabalho, aqui essa passagem ela é rica de informações. Porque ele fala que os que vão se aproximar, né? Contudo, não é sempre que se deve confiar nas aparências, porque a educação e os bons hábitos do mundo podem dar a certas pessoas o verniz dessas qualidades. Isso aqui é uma coisa para a gente ter muita atenção quando a gente está sendo já amparado para as nossas transformações íntimas. Porque nem todos que vão se aproximar da gente vai estar interessado em realmente se sentir feliz conosco. Essa é uma passagem onde ele fala de que às vezes aquela pessoa, não porque queira, não porque ela esteja com esse pensamento ou com esse sentimento, mas é porque ela não sabe fazer diferente. Ela não entende ainda essa mensagem. Ela não compreendeu o que significa o outro para Jesus e para quem está já despertando para esse sentimento. É interessante. Esse final de semana eu vou ter um compromisso. Né? E essa família, né, que fez um convite, esse convite já para mim, falou assim: nossa, Cláudia, para a gente vai ser uma alegria ter você com a gente. Sabe quando a gente sente alegria no coração da pessoa? A gente sente. A gente sente isso. Essa não tem verniz que dê conta, porque é sincero. Então é isso aqui, porque o mundo está cheio de educações, de educação, a educação e bons hábitos do mundo, mas não hábitos de Jesus. Não a educação do Espírito, que tantos mentores têm nos convidado a realizar. Então tem pessoas que são tão frágeis emocionalmente que elas fazem isso aqui sem pensar, gente. E para nós que já estamos despertando, nós temos que ficar atentos. Porque isso aqui é arriscado para nós. Por isso que ele fala aqui, vigie. Vigie. Porque é evidente que quando a gente acende o entendimento dentro da gente, o mundo vai nos convidar a participar de uma forma diferente do mundo. Vai convidar a gente a fazer isso. Porque de que adianta a gente acender? Imagina aqui, gente, se a gente acende aqui, apaga todas essas luzes, está todo mundo no escuro. Mas todo mundo é portador de luz. Todo mundo. Aí só uma lamparinazinha, um fósforozinho brilha, vamos assim, 2, 3, sendo que todos nós podemos. Essa é a educação do Espírito que nós precisamos fazer. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Isso é uma verdade. Só que o nosso coração precisa passar por mudanças. Porque a gente tem tomado, de forma muito equivocada para a nossa vida, amor de uma forma muito prejudicial ao nosso ser e a nossa caminhada evolutiva. Nós temos visto tantas manifestações de amor que nada mais são ainda do que rudimentos de possessividade, de apego. Nessa passagem aqui está falando justamente isso, dos comportamentos dentro de família, dos déspotas, daqueles que não conseguem lá fora serem déspotas, mas quando chegam em casa são déspotas.
mandam. E tem uma parte no Evangelho que até diz: aqui eu sou respeitado. Aí os espíritos, o Lázaro, né, o espírito de Lázaro pega e fala assim: deveria se acrescentar, também sou detestado. Porque a gente não tem como enganar mais o nosso coração, gente. Não tem mais. Não tem mais como botar band-aid no nosso coração. A única forma de estancar tanta dor, estancar tanto sofrimento, estancar tantos desequilíbrios, tantas ilusões, é olhar para a nossa essência espiritual. É estudar. É se empenhar em alguma coisa que vale a pena, que vá trazer trabalho e fruto de crescimento para a vida de alguém. É isso. E aí, por quê? O essencial invisível aos olhos. O que tem aqui atrás dessa figura? Vocês viram? Eu coloquei propositadamente. O que é? 2 flamingos. 2 flamingos. O que mais que a gente vê? Fernando posição, deixa eu ver o coração. Formando um coração. É invisível aos olhos, né? Porque aqui, ó, é o coração, ó. Tá vendo? É o coração. Então, muitas coisas têm passado, talvez pelas nossas vidas e pelas vidas das pessoas que a gente convive, que não estão chegando. Não estão chegando. Seria necessário, capítulo 17, seria necessária uma inteligência fora do comum para compreender a doutrina? Os espíritos são muito categóricos. Não. E ainda diz: vemos pessoas de grande capacidade que não a entendem, enquanto pessoas de inteligências comuns, ou seja, que ainda não estão totalmente intoxicadas só pelo intelectualismo, que é comum, vai lá, estuda, mas também tem tempo para crescer espiritualmente. De grande capacidade que não a entendem, enquanto pessoas de inteligências comuns, inclusive jovens apenas saídos da adolescência, que apreendem os mais delicados detalhes com admirável precisão. Isso acontece porque o aspecto, por assim dizer, material da ciência pede apenas olhos para ser observado, enquanto o aspecto essencial exige certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso humano. Então é uma maturidade que nós vamos adquirindo. É isso que a nossa existência vai fazer sentido pela maturidade com que nós vamos investindo em nosso crescimento espiritual. Porque materialmente, ele fala, basta apenas, né, aspectos, ele então diz aspectos, ele nem diz que é o fundamental. Ele fala, vê aspectos. Ele não fala que é o fundamental. Aspectos. Uma coisa que não depende da idade ou do grau de instrução da pessoa, porque ela é equivalente ao desenvolvimento moral do espírito encarnado, ou seja, é mais um convite ao desenvolvimento nosso moral. E o que significa isso? É esse aprender a nos amar. Porque uma coisa é a gente já ter sido despertado e a gente sentir que as pessoas não querem o nosso despertamento e elas se sentem incomodadas. E a gente sentir ainda isso. Porque na maioria das vezes são pessoas que a gente ama, que a gente gosta. E que a gente vai ter que caminhar ainda assim. Porque a gente já sabe que um dia essas pessoas que a gente tanto ama vão um dia também despertar, porque é da lei de amor. Todos queremos nos despertar. Todos queremos despertar. Em algumas pessoas, os laços da matéria ainda estão muito fortes e tornam difícil ao espírito ter uma compreensão das coisas acima da terra. São os materialistas. São pessoas que agem, pensam, levam as suas vidas, achando que tudo na vida, mesmo no plano material, tudo se resolve só materialmente. Que não há necessidade de outras soluções. Gente, se somos aqui
aqui, habitantes de passagem, como nos detemos unicamente só nas coisas materiais? Se a gente sabe que a gente vai deixar. E aí o que é essencial? É quando a gente encontra solidariedade. Então o que é essencial? É o material ou é a solidariedade? Evidente que é o ato da pessoa. Evidente que é a atitude da pessoa, porque tem pessoas que deixam essa oportunidade passar, gente. Tá vendo como o tanto que no Evangelho a gente aprende? Ele diz que isso acontece porque os aspectos, por assim dizer, material da ciência pede apenas olhos para ser observado, enquanto o aspecto essencial. O que é essencial para nós hoje, gente? Que a gente necessita, que a gente precisa. A gente precisa de mais amor. Mas não é amor do mundo. É amor dentro de nós. Não é amor do mundo. É um amor esclarecido. Por amar o mundo, Jesus trouxe sua mensagem, fez o que tinha que fazer por nós, realizou tudo o que ele teve que realizar, mas mesmo sabendo de toda a nossa ignorância e toda a dificuldade que nós temos de evoluir, ele também partiu. E é assim que temos que também começar a nos acostumar, que estamos de partida, mas que a gente precisa realmente buscar essa parte essencial. Em algumas pessoas, os laços da matéria estão muito fortes. Por quê? Porque acham que essa é a única vida. Que tudo, não acredita que tudo, independente da religião que a pessoa tenha, tudo que está sendo feito está gravado no perispírito daquela pessoa. E aí acha que é só essa vida. Isso é Lázaro, gente, é uma passagem de Lázaro. Pra gente. Ainda estão muito fortes e tornam difícil ao espírito ter uma compreensão das coisas acima da terra. A névoa que envolve atrapalha a visão do infinito, ou seja, da sua noção de futuro, do agora. O futuro começa no presente. Então, para Deus, não importa, gente, quanto qualquer espírito tenha errado, o que ele tenha feito. Quando esse chamamento acontece, ele caminha para outro rumo. A massa está para cá, mas ele caminha para outro rumo. Porque não importa. O que realmente vai valer, o que é essencial, é esse despertamento, essa compreensão. E tem muita gente confundindo amor com covardia. Tem muita gente confundindo amor com covardia. O amor não é covarde, gente. O amor, ele é atuante. Porque ele sabe que ele precisa ser também desenvolvido. E que ele não está pronto. É por isso que eles não abandonam facilmente nem seus gostos, nem seus hábitos, não compreendendo que possa haver alguma coisa melhor do que aquilo que tem. Tem por um tempo, mas que não vai levar. E se não trabalhou a parte nem essencial, o que vai levar dentro do coração, então, gente? Se é a bagagem que a gente... Não é o essencial, não é invisível aos olhos? Quando a gente chegar do outro lado, o que vai ser olhado são as nossas vibrações, são os nossos esforços, a nossa perseverança, é isso. É isso que vai contar. Talvez a gente faça 10 ações e consiga realizar uma que vai ser contada lá. Agora, o que pode? O que a gente não pode? Esperar ser perfeito para poder fazer alguma coisa. Porque tem muita gente que não está fazendo o que pode, o que deve, o que pode somar muito, porque fica achando que isso é incumbência dos espíritos ou porque não é perfeito para fazer. Eu sinto muito. Vai ter uma decepção muito grande lá na hora.
realidade bater na porta. Né? Essas pessoas se ligam mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e cansativo. Então, aqui eu acho interessante. Todas as vezes que a gente fala que o nosso estudo, ele promove reflexões a uma reforma íntima, a uma melhoria, a essa paz interior que nós estamos tanto precisando e buscando, a gente começa com X número de alunos e vai ficando gato pingado. Mas sabe por quê? Porque às vezes esses espíritos acham muito cansativo. É banal e cansativo porque a gente dá trabalho desfazer o que a gente fez tão iludidamente a nossa existência toda. Pensando tão na contramão da nossa evolução espiritual. Dá trabalho. Mas isso não é motivo para que a gente pare. Ou que a gente desista. Porque tem pessoas que já estão fazendo isso e que estão chamando outras e que estão unindo outras e que estão contagiando outras. Porque esse milagre acontece dentro de nós. Pedem sempre os espíritos que lhes mostrem novos mistérios, mas não se perguntam se são dignos de penetrar nos segredos do Criador. Querem tudo, mas não querem se preparar para isso. Nós temos que refletir. Querem ter as revelações, mas não querem se preparar para receber as revelações. Esses são os espíritas imperfeitos. Alguns ficam pelo caminho ou distanciam-se de seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem a si mesmos, ou porque dirigem suas simpatias somente para aqueles que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções contra a moral do Cristo. Então, quando o Lázaro fez toda aquela transformação, ao invés de todo mundo ver o que estava acontecendo, que não era o fenômeno, o foco, a essência do fenômeno era saber que ele estava recebendo a oportunidade para mudar a sua existência presente. Era isso. Mudar a sua existência presente. Mas a aceitação dos ensinamentos da doutrina é um primeiro passo que tornará mais fácil o segundo na próxima existência. Ou seja, nada é perdido para Deus. Nada é perdido. Aquele que começa a compreender isso, cada vez mais vai ficando mais fortalecido, vai amadurecendo essa sensibilidade dentro dele. Vai amadurecendo. E isso é muito natural que aconteça, que a gente não consiga ficar perto de determinadas pessoas, de determinadas situações. Por quê? Porque está havendo uma mudança, gente. E a nossa condição humana requer tempo para essa transformação. Requer tempo para a nossa transformação. E indo encerrando, aquele que pode ser, com razão, considerado espírita verdadeiro e sincero, encontra-se num grau superior de evolução moral. Nele, o espírito já domina mais completamente a matéria e lhes dá uma visão mais clara da realidade espiritual. Ou seja, já não troca mais o essencial pelo secundário. Ele já luta já, né? Não é uma coisa pronta, ele já está. Por que ele está num grau? Porque ele está despertado. Ele está despertado. Os princípios da doutrina fazem brilhar nele, vibrar, tá, gente? Nele, fibras que ficam adormecidas nos outros.
Em resumo, foi tocado no coração pela essência da doutrina. A sua fé será inabalável, porque nós precisamos ter muita fé quando a gente se depara com as nossas pequenezes, com as nossas mazelas, com as nossas sombras. Mas aí a gente entende, porque é o amor de Jesus que está tocando, que está nos alimentando, que está nos envolvendo, está tirando a névoa que encobre os nossos olhos. Gente, eu tenho visto muitos pais sofrerem. Porque não sabem fazer o que precisa ser feito. Porque é um aprendizado do Espírito. E vamos entender matéria aqui, não é matéria só coisas materiais, matéria é as nossas reações de mundo ainda, de mundo ainda. O espírito verdadeiro é como um músico que se emociona com alguns acordes, enquanto o espírito imperfeito apenas ouve sons. Ou seja, tanto faz se tem ligação, se tem sinais, se tem sintonia, tanto faz. É como se a gente tivesse que acreditar em tudo, sem refletir. Estou ouvindo porque é bom, mas eu não estou refletindo. Eu não estou fazendo a minha parte. Porque às vezes uma coisa boa pode me tocar de um jeito e uma outra coisa boa pode tocar o Alexandre de outra forma. Pode tocar a Gisele de outra forma, mas afinar esse instrumento cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós, individualmente. Individualmente. E ele ainda diz assim: reconhece seu verdadeiro espírito por sua transformação moral e pelos esforços, nós estamos aqui, gente, pelos esforços que faz para dominar más tendências. Então está todo mundo querendo ter saúde, mas está fazendo tudo para ficar ruim ter saúde. Está todo mundo querendo ser feliz com alguém, mas está fazendo tudo errado. Está depositando a felicidade dele no outro. Está querendo ter um lar feliz, mas não consegue deixar de trabalhar 10 horas. E trabalhar, nem que tenha um pouquinho menos no bolso, mas para ficar um pouco mais com a esposa ou ficar um pouco mais com o filho. Porque a matéria está predominando. E aí nisso, a evolução dos filhos, aquele carinho, aquele amor que precisa ser trabalhado, não é apego, porque existe o amor enganado. Tem pessoas que ficam juntas e passam um relacionamento todinho totalmente errado, equivocado, porque não entenderam o que é amor. Não entenderam. Então, percebem o quanto que nós podemos realizar de bem e de bom para nós? É muita coisa, gente. É muita coisa que nós podemos realizar. Ele diz: um está contente com seus horizontes limitados. O outro, que compreende existir alguma coisa melhor, esforça-se. Está vendo? Tudo na base do esforço, nada de graça. É da decisão. Nada de graça. É da decisão. Né? Esforça-se para libertar-se e sempre consegue, porque tem uma vontade firme. Sempre consegue. A cada situação vai se libertando nessa existência. Ou seja, o essencial está predominando, né? Recentemente eu vi uma situação muito interessante. Eu estava num lugar, né? Aí a mãe foi me apresentar o filho, né? E o filho estava lá com o joguinho. Coisa rara, gente, hoje, né? Se não fosse só os filhos, até os adultos estão desse jeito. Tá lá no joguinho. Falou assim: meu filho, olha pra Cláudia. Eu achei aquilo excelente. Meu filho, olha pra Cláudia. Ela
isso. É muito importante isso. E isso, nós temos uma série de situações na vida cotidiana que nós podemos perceber isso. Podemos começar nesse esforço a fazer, nos libertarmos de alguns hábitos dessa educação do mundo. Porque aqui eu não estou falando daquelas referências dignas de se instruir. Eu estou falando daquela educação que não se considera educação do Espírito. Aquela que é a única que realmente nos faz, com certeza, cumprirmos um pouquinho da oportunidade de uma existência um pouco melhor aproveitada. E assim somos nós, uma sementinha de ligações espirituais. Nós já somos e temos muitos sinais e provas do que vem a ser realmente a ação espiritual dos dois planos para a nossa existência. O plano espiritual se movimenta, gente, não mais para trazer fenômenos. E o Espiritismo não diz eu vou te curar. Ele diz o que o Evangelho nos ensinou: ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a sua parte. É isso que ele está fazendo. Mínima que seja, faça. Porque nós começamos assim, Somos plantinhas espirituais, ligações espirituais com o Mestre Ascendido, nosso Divino Mestre Jesus, Nossos mentores, os mentores dos nossos lares, aqueles que nos acompanham nas nossas atividades profissionais, para a gente poder ser um solzinho, começar a brilhar na vida de muitas pessoas. Até que um dia, todos nós estejamos reunidos, olhando para o sentido da luz maior. Então, quando nós pensarmos hoje em ligações espirituais, vamos ver que tem recados de um Lázaro necessitando reviver dentro de nós, ser trazido à vida de uma maneira diferente. E para isso nós contamos com muita ajuda dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda. Aqueles momentos, de impaciência, de intolerância, de raiva, de possessividade vão passando. Se olhamos para essa nossa parte essencial. E nós não precisamos fazer nada para o outro ver isso. Porque seremos achados. Seremos achados, não tem jeito. Nós vamos ser achados quando a gente estiver fazendo isso. Mas nem por isso foi motivo para a gente deixar de avançar e de caminhar, mesmo caindo e levantando. Nós temos que fazer isso. Porque a hora é essa. A época dos fenômenos, gente, foi trazida no início dos estudos de Kardec, nos primeiros 70 anos de Kardec. Hoje, as nossas necessidades estão muito claras. Nós temos necessidade de nos conhecermos, de entender aonde é que está a nossa paz, que a nossa paz não está na mão de ninguém, nem de pai, nem de mãe, nem de esposa, nem de esposo, nem de marido, nem de namorado, nem de namorada. A nossa paz é como a música diz, começa onde? Em nós. E para começar em nós, precisamos o quê? Estudar. Estarmos dispostos a solidarizar, a doar aquilo que já foi, de repente, acendido dentro de nós, para despertar essa ligação espiritual com o alto. Porque para não despertar, basta não fazer nada, ou nos acomodarmos. Aí essa plantinha que a gente vindo aqui, vai deixar de brotar e florescer dentro de nós. Uma inteligência muito superior,
não é de coisas superior. Superior não é uma inteligência superior, é um novo entendimento sobre nós mesmos. Isso é superior. Não é um entendimento sobre o que eu sei do outro, mas é um entendimento do que eu sei que eu posso fazer de mim mesmo. E isso é uma ligação espiritual. E Lázaro, ele era um amigo de Jesus. Jesus gostava muito de Lázaro. Mas tem pessoas que se prendem aos fenômenos. Eu entendo, eu compreendo. Eu mesma já tive muitos interesses no começo da doutrina espírita. Mas só no começo. Eu hoje vejo que o maior desafio da doutrina espírita é justamente essa parte essencial, esse esforço permanente que a gente precisa realizar. E que nem sempre vai agradar as pessoas que a gente tem perto da gente. Mas há aquelas que já estão, né? Assim como essa florzinha brotando aqui, né? Que vai virar um girassol depois, que já está aqui assim, vai se unindo com outros, porque já são muitos que já não aguentam mais. Que já não aguentam mais. Para onde olha, a situação está difícil. E se nós não tomarmos a frente dessa nossa oportunidade que estamos recebendo, se não abrirmos realmente, ficará muito difícil de nos encontrarmos aqui, ó. Ficará muito difícil. Olha lá o sol, né? Tudo vai sendo voltado para o sol. Porque o sol é Jesus. Consolador. É o sol que consola todas as dores, mas não só a dor, que nos consola para aprendermos também a amar. São as ligações espirituais que precisamos. E é assim que a gente vai vendo famílias mais bem formadas, homens mais interessados em serem úteis na vida, mas também serem bons aonde estão. Mulheres que vão ser mais atentas à sensibilidade única que nós somos portadoras e que nem sempre estamos valorizando, que é a intuição. A mulher tem um dom maravilhoso. Então nós não podemos deixar obliterar tudo que é de bom, que já somos capazes de sentir, com as coisas externas da vida, com o que acontece lá fora. Eduquemos o nosso espírito para nos melhorarmos e melhorando a nós mesmos haverá o progresso, porque sem melhorar não há chance de progresso. Só com a nossa melhoria teremos condições de progredir. Fora disso, será uma ilusão, um estágio evolutivo de ainda atribuir para fora de nós aquilo que é momento de conquistarmos para o nosso ser espiritual e eterno. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Nós vamos para o tratamento. Esse momento é um tratamento onde que está dando sequência ao que nós recebemos durante o tempo que ficamos aqui. E é muito importante nós lembrarmos que às vezes o mundo lá fora está pedindo 10 horas, 12 horas, está nos escravizando lá fora. E às vezes nós, ao estarmos aqui por algumas horas, uma vez por semana, para aqueles que estudam um pouco mais, nós precisamos nos sentirmos, na verdade, muito felizes. Esse é o momento onde nós vamos fechar os nossos olhos, procurando
deixar os nossos corações abertos para os nossos amigos espirituais, nos auxiliarem. É a hora onde que nós nos despimos daquilo que nos incomoda, para realmente entender qual seja a vontade de Jesus para conosco. Desse plano espiritual que está aqui nos amparando. Amados irmãos, vamos procurar nesse momento o nosso silêncio, a nossa tranquilidade, fechando os nossos olhos físicos para abrirmos os nossos olhos espirituais para uma vida onde que somos todos amparados pelos nossos amigos, pelo amor de Jesus, pela patrona da nossa casa. E é onde nós vamos relaxando o nosso corpo físico e vamos dando condições, nos colocando à disposição para recebermos o atendimento das equipes do espaço. Coração aberto, com muita devoção e bem ligados ao plano divino. Peçamos ajuda para aquilo que necessitamos. Pedindo também ajuda para as dificuldades que tenhamos, sejam morais, intelectuais, profissionais, familiares ou de saúde. Vamos sintonizando o plano espiritual com fé, amor, aceitação e paciência. Peçamos agora a projeção do amor do nosso Divino Mestre Jesus e de Maria Santíssima, nos envolvendo da cabeça aos pés, facilitando o atendimento espiritual que está sendo feito pelas equipes presentes. Concentrados, busquemos sentir a ação dos mentores sobre nós. Busquemos estar bem receptivos ao atendimento, envolvendo-nos com o nosso mentor individual, o anjo de guarda, pedindo a ele sempre presente em nosso dia a dia, que fortaleça nossos pensamentos no bem, nossa fé e nosso amor, envolvendo-nos com as equipes de médicos e enfermeiros de diversas especialidades que atuam em cada um de nós, trabalhando nossas necessidades físicas e espirituais, agindo dessa forma sobre o nosso corpo físico e sobre o perispírito. Auxiliamos neste momento as equipes espirituais encarregadas da doutrinação de espíritos ainda necessitados, que ainda nos acompanham. Deixemos nossas melhores vibrações de amor à disposição dessas equipes. Por isso, na encarnação presente, será uma bênção irmos praticando as leis de Deus, que são as leis da natureza, leis que Jesus ensinou e vivenciou. Os mentores começam a finalizar os atendimentos e as equipes especializadas estão se retirando. Nós, muito gratos, vamos agradecendo a todos os benfeitores espirituais que dirigem e trabalham semanalmente em nossos trabalhos e que convocam equipes especializadas para que venham nos atender. Agora vamos doar de nós mesmos uma intensa vibração de amor. Frutificação das águas. Em prece, irradiamos amor, magnetismo e ectoplasma. E nos ligando com os mentores, pedindo que eles coloquem nas águas as energias espirituais necessárias ao nosso equilíbrio físico e espiritual. Permaneçamos em silêncio por alguns instantes, para que os mentores terminem o atendimento da frutificação das águas. Unindo-nos em profundo amor com a fraternidade dos discípulos de Jesus e com as fraternidades superiores, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes, irradiando nosso amor, vibremos pelo bem universal, pela implantação e vivência do Evangelho no coração das pessoas,
pela fraternidade dos discípulos de Jesus, pela paz na terra, pelo Brasil e pelo povo brasileiro, por este grupo que nos acolhe, seus dirigentes, trabalhadores, participantes dos estudos e assistidos, pela Câmara de Passes, pelos nomes que estão na caixa de vibrações, por todos os lares da Terra, por todos que estão encarnados e desencarnados, por nossos familiares, nossos locais de trabalho e por nós mesmos. Vibremos à disposição dos mentores para que utilizem as nossas vibrações como necessitarem. Vamos encerrando, nos entregando a Deus, confiantes na sua misericórdia. Vamos pedindo assim a permissão para agradecermos tudo que recebemos na noite de hoje e que possamos retornar aos nossos lares, reconfortados e amparados, que possamos levar durante toda a semana um pouco de tudo que ouvimos para a nossa vida, para a nossa convivência, para os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, e que possamos nos encontrar na próxima semana para darmos continuidade à nossa educação espiritual, ao nosso tratamento e a todo esse amor que fica disponível aqui para nós, para valorizarmos. Que assim seja. Graças a Deus.